Olá! Hoje a gente vai fundo aqui nas novas iniciativas do Brasil em inteligência artificial, tá? Temos um artigo base, IA no Brasil, Ambição Digital Obstáculos Analógicos. Ele olha para o Plano Brasileiro de IA, o PBIA, e também para a participação do Brasil numa declaração do BRICS sobre IA. A ideia é entender essa ambição toda, que é super importante, mas sem tirar o olho dos desafios bem reais que o artigo levanta, né? Porque assim, a intenção de colocar o Brasil no mapa da IA é clara, é crucial. Mas, como a análise sugere, e a gente sabe do histórico de grandes planos por aqui, o caminho entre querer e fazer pode ser longo. É preciso valorizar essa ambição, mas com os pés no chão sobre os obstáculos. Exato. O mundo todo está olhando para a IA, então faz todo sentido o Brasil querer seu espaço, é estratégico. Só que, como essa análise que a gente está vendo aponta, a distância entre o plano no papel e a coisa acontecer de verdade pode ser grande. O mais interessante aqui, eu acho, é justamente olhar para esses obstáculos analógicos que o texto menciona. Eles podem, sim, frear um projeto digital tão relevante. Existe uma torcida, um desejo de que o país avance, claro, mas para isso acontecer tem que encarar esses desafios de frente para a ambição não virar só discurso, né? Certo. Vamos começar então pelo PBEA, o Plano Nacional. O artigo já lista uns pontos bem concretos. Primeiro, o financiamento. É meio incerto, né? Falam em 23 bilhões até 2028, um valor considerável, mas a análise chama atenção. Mais da metade disso, uns 12,7 bilhões, depende de crédito, de investimento privado. Isso cria uma certa vulnerabilidade, não? Com certeza. E essa incerteza no dinheiro, segundo o que a gente leu, impacta direto outro ponto crítico, a dependência de hardware que vem de fora. O plano até fala em desenvolver supercomputador, chip nacional, o que é ótimo, mas o próprio documento admite, e o artigo reforça isso, que hoje a gente depende muito de fora, principalmente das GPUs, aquelas placas gráficas superpotentes, essenciais para treinar os modelos de IA, né? Isso não é só um problema técnico, é um risco geopolítico também. O texto até menciona tarifas, restrições. Sim, fica na mão dos outros, né? E falando em dependência, outro ponto que a análise pega é a falta de gente, o déficit de capital humano. O próprio plano reconhece isso, fala em escassez crítica, menciona fuga de cérebros expressiva e projeta que vai faltar, tipo assim, mais de 500 mil de profissionais de TIC até 2025. É muita gente. Formar rápido e talvez o mais difícil, segurar essa turma aqui. É um desafio enorme. Junto com isso, tem o desafio dos dados. Esse é, assim, fundamental. A estratégia toda de IA depende de usar grandes bases de dados do governo, tipo os dados do SUS. Só que o texto mesmo diz que o Brasil ainda não tem uma infraestrutura de dados robusta e integrada. Falta isso. Imagina o trabalho que é organizar, limpar, padronizar, juntar esses dados todos. Hoje eles estão espalhados, cada um de um jeito. É um pré-requisito técnico gigantesco. Sem dado de qualidade, bem arrumado, os modelos de IA não entregam o que poderiam, ficam limitados. O artigo até dá um exemplo para a gente ficar de olho, a tal soberania piauiense. Uma iniciativa lá no Piauí tentando justamente criar uma infraestrutura de dados local. É tipo um teste, né? Mostra o tamanho do desafio nacional. É uma barreira que nem todo mundo vê, mas é central para o sucesso da IA. Nossa, faz todo sentido. E mudando um pouco o foco para a parte internacional. E a declaração do BRICS sobre IA, que o artigo cita? Parece bom, mas tem limites. Tem limite, sim. A análise indica que, apesar de ser um sinal político importante, existem divergências internas ali entre os países do BRICS. Por exemplo, como lidar com governança de dados, direitos individuais, cada um tem uma visão, o que dificulta uma ação conjunta na prática. E outro ponto-chave, a declaração não é vinculante. Não tem força de lei, entende? São mais diretrizes, intenções. Não tem um jeito de fiscalizar, de garantir que vai ser cumprido. O texto chega a dizer que é talvez mais boa retórica, um posicionamento político do Sul global, do que uma ferramenta com efeito prático imediato. Entendi. É mais um sinal do que uma ação concreta. E tem um ponto que a análise destaca como bem significativo nessa declaração: a omissão do uso militar da IA. Exatamente. O documento, segundo o artigo, deixa de fora essa parte militar. E é justamente aí que a competição global está mais acirrada.
onde tem mais tensão hoje em dia. Nossa! Pois é, se a gente junta isso com o resto que o artigo mostra, essa exclusão acaba limitando bastante o peso da posição do BRICS nos debates mais quentes sobre segurança internacional e IA. Isso só reforça a ideia central da análise, né? Tanto o Plano Nacional quanto a declaração lá fora mostram essa ambição digital que é boa, mas eles batem de frente com obstáculos bem analógicos. Falta de grana garantida, dependência de máquina, falta de gente, dado desorganizado e até questões políticas e diplomáticas. São esses os nós que precisam ser desatados para a coisa sair do papel e virar realidade. É a tal IA analógica que o texto fala. Então tá. O que a gente tira disso tudo? Temos essa ambição brasileira em IA, super importante, necessária para o futuro, mas como a análise detalhou bem, ela enfrenta desafios estruturais, assim, bem grandes. É fundamental que esses obstáculos todos, financiamento, hardware, talentos, dados, articulação política, sejam encarados de frente e superados. A gente sabe que o histórico de implementar grandes planos governamentais aqui no Brasil tem seus tropeços, né? Mas a torcida, e mais que isso, a necessidade é que dessa vez essa ambição tão crucial realmente se concretize. Exato. E essa tensão toda entre o digital que a gente quer e o analógico que a gente tem levanta uma pergunta final para a gente pensar, que o artigo provoca. Pensando nessas barreiras todas que a análise mostrou, grana, máquina, gente, dado, diplomacia, qual seria um primeiro passo? Talvez algo menor que o plano todo, mas que fosse mais pé no chão, mais factível agora, no curto prazo. Que sinalizasse uma mudança real, sabe? Uma pequena vitória concreta que pudesse começar a quebrar esse padrão de grandes planos que às vezes não saem do papel. Algo que mostrasse que desta vez a execução pode sim acompanhar a ambição declarada nessa jornada da IA para o Brasil. Fica a reflexão, né?